Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre fim de ano e, claro, metas. E uma das principais metas do brasileiro hoje em dia é conquistar um novo emprego. Então, dicas e orientações a gente vai dar para você em instantes aqui no Observações. Sonhos, encanto, esperança. Pará de Minas celebra a união com a volta do Natal Luz. É tempo de reunir a família, encontrar os amigos e estar junto com quem você ama. Viva o Natal, visite a casa do Papai Noel, compartilhe bons momentos, sonhe com a gente. Natal Luz Pará de Minas. A magia do encontro ilumina nossa cidade. A Autoescola Popular chegou a Pará de Minas com a melhor estrutura física e profissional para ajudar você a realizar o sonho da carteira de habilitação. Moto, carro e ônibus próprios e instrutores treinados e capacitados para bem te atender e ensinar as melhores práticas no trânsito. Venha conhecer nossos planos que melhor vão te atender. Autoescola Popular. Rua Tenente Coronel Roberto, 29, Sala 4, Edifício Manhattan, Centro de Pará de Minas. Ligue 99904-0658. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. As pessoas com neoplasia maligna, proprietárias e residentes em seu imóvel, estão isentas de pagar IPTU pelo projeto de lei aprovado pela Câmara. Outro projeto de lei isenta essas pessoas de pagarem passagem no transporte coletivo municipal, se forem residentes em Pará de Minas e estiverem em tratamento. A gratuidade se estende ao seu acompanhante. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal fiscaliza as unidades básicas de saúde, hospital e unidade de pronto atendimento para melhorar a saúde no município. No mês de novembro foram aprovados 5 projetos, 86 requerimentos de melhorias para a população e 8 moções de aplausos, que são homenagens a cidadãos e instituições que contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. A Câmara de Pará de Minas deseja a todos os paraminenses um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Fique por dentro do que acontece na Câmara Municipal e na nossa cidade. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe as reuniões. Câmara Municipal de Pará de Minas. Gente, agora eu trago para vocês uma dica imperdível da Inova Drogarias. Você sofre de hemorroidas ou varizes, inchaço e outros tipos de problemas causados pela má circulação? Então você precisa conhecer o Forte Master Venosan. Esse suplemento traz nutrientes essenciais que vão ativar a sua circulação, fortalecendo os vasos sanguíneos, além de melhorar a oxigenação do organismo com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O Forte Master Venosan é exclusivo da Inova Drogarias. Aqui em Pará de Minas, você encontra o Forte Master Venosan em frente ao Banco Santander. Olá, famílias, educadores do Colégio Losango de Pará de Minas. Eu sou Renata Gazinelli e tenho um recadinho especial para vocês. Queria dizer que do lado de cá nós já estamos preparando um 2023 com novidades, com muita intensidade para que possamos cada vez mais selar essa parceria exclusiva aí em Pará de Minas, do Colégio Losango e do Bernoulli Sistema de Ensino. Usamos ferramentas que possam cada vez mais melhorar a qualidade do trabalho da sala de aula, né? Nós formamos o tempo todo, damos assessoria pedagógica para os professores, para que eles possam se tornar cada vez mais qualificados e, consequentemente, um professor qualificado, um aluno aprende mais. Um aluno aprendendo mais tem uma família feliz. Que bom ter vocês junto com o Colégio Losango. Vamos juntos para 2023. Trabalhamos todos os dias do ano para proporcionar saneamento de qualidade aos paraminenses. Garantimos a excelência no abastecimento de água de todo o município. Esse resultado só é possível porque temos um time comprometido em levar mais saúde e qualidade de vida para mais de 90 mil pessoas. E esse é o nosso maior presente. Desejamos boas festas a todos. Águas de Pará de Minas, uma empresa do Grupo Águas do Brasil.
Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Segundo dados mais recentes do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 3 milhões de pessoas estão em busca do emprego. Além disso, aquelas pessoas que vivem na informalidade também desejam a carteira assinada. Então, uma das metas de fim de ano e, claro, para o próximo ano, é a conquista de um novo emprego. Então, Observações de hoje recebe a Karine Quericato, ela que é psicanalista e também especialista em RH e vai ensinar pra gente as maneiras corretas de se portar numa entrevista de emprego e, claro, como se sair bem na conquista de uma nova oportunidade de trabalho. Bom, Karine, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto que, claro, é uma meta que muitos brasileiros já querem para 2023, né? Obrigada, Henrique, pelo convite. É sempre muito bom participar do seu programa. E estou aqui mesmo para a gente conversar um pouco sobre os empregos de 2023. Bom, Karine, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você avalia hoje o cenário do mercado de trabalho? O IBGE fala em 3 milhões de pessoas desempregadas, ou seja, que não ocupam nenhuma vaga de trabalho. E tem também aquelas pessoas que estão na informalidade. Para quem não sabe, informalidade é aquele emprego que não tem carteira assinada, mas que a pessoa tem algum tipo de ocupação. Então, como que você percebe isso hoje em dia? É uma questão realmente muito pertinente e que as pessoas têm tentado mudar essa realidade? São questões, né? Porque nós temos as pessoas que de fato querem um trabalho, querem mudar essa realidade, e tem pessoas que querem se manter na informalidade. Às vezes a gente vê muito uma divulgação de que é preciso o CLT, que as pessoas procuram CLT, mas dentro do trabalho, quando a gente trabalha como analista, a gente percebe que muitas pessoas não querem a CLT, que é o trabalho registrado, porque elas querem a liberdade de ir e vir. Então, eu quero não ter horário de trabalho, eu não quero ter hora de almoço, eu quero trabalhar o dia que eu estou disponível. Então, muitas pessoas têm optado pela informalidade, que é interessante que elas busquem uma formalidade, que a gente fala do CNPJ, né? Que seria o MEI, o microempreendedor, que aí você tem alguns direitos. Então, tem algumas pessoas que já buscam isso e outros ainda se mantêm na informalidade, talvez por falta de um conhecimento, mas que preferem esse trabalho. Eles veem como uma liberdade e se sentem melhor nesse sentido, né? E aqueles que a gente considera, né, desempregados, que não estão no mercado de nenhuma forma, podemos, né, avaliar várias situações que eles não chegam até esse mercado de trabalho. Agora, Karine, o que a gente tem visto também é uma mão de obra muito desqualificada hoje em dia. Então, quando a gente fala assim, que se há uma busca muito grande por vagas, ao mesmo tempo as empresas estão em busca de uma mão de obra mais qualificada, né? Exatamente. Quando eu digo, né, esses que estão desempregados, por que estão desempregados? Por que não conseguem chegar até a vaga? Porque eles não estão, vamos dizer assim, dentro das necessidades que as empresas procuram. Então, há um desencontro entre aqueles que procuram, né, e as vagas disponíveis. Porque eu preciso ter algumas especializações que às vezes não me cabem aqui, às vezes umas habilidades, né, que eu não desenvolvi ou que realmente não são, né, daquele perfil. Enfim, há um desencontro. As vagas que são procuradas, né, o que a empresa precisa hoje com tanta tecnologia. Então, a gente tem tido um desencontro entre aqueles que buscam emprego e aqueles que procuram, né, por
por mão de obra. Agora, hoje na fila do desemprego, há mais jovens ou aqueles que já estão mais idosos? Eu diria que os dois. Os jovens, eles têm mais dificuldade para entrar no trabalho, em alguns momentos, em algumas situações, vamos dizer, né? Às vezes um despreparo, que eles têm chegado, muitas vezes até semi-analfabetos. Então, eles têm essa dificuldade de inserir no mercado. O que acontece? O jovem, ele quer um trabalho muito bom, já num cargo, ele tem muita pressa, eles querem um cargo já mais elevado, mas eles não têm essa especialização para aquele cargo. Então entra essa frustração, eles não querem começar de um trabalho talvez mais operacional. E aí, muitas vezes as pessoas falam, mas não dão oportunidade para os jovens. Dão oportunidade para os jovens, mas às vezes eles querem ocupar vagas que não, eles não têm habilidades ainda para isso, né? E os mais velhos, hoje a gente tem visto o mercado mudando um pouco. Por quê? Exatamente porque esses jovens estão chegando tão despreparados, as empresas elas têm olhado para as pessoas mais velhas, né? Repensado isso, porque até um tempo atrás a gente via com a tecnologia, assim, essa pessoa que não atende mais ao perfil. E hoje eles estão revendo essa situação em dizer, olha, essa pessoa aqui, ela pode aprender, ela pode desenvolver, porque ela tem, os mais velhos, eles ainda têm aquele perfil assim, eu quero me manter na empresa por muitos anos. Diferente dos jovens que eles querem tudo muito rápido e variar. Então a empresa ela também quer estabilidade, assim como os mais velhos. Então elas têm retomado isso. Bom, e hoje, nesse aspecto que você está dizendo, no caso do jovem, quando ele chega despreparado, como que a empresa percebe isso? Ela já não contrata de cara ou ela ainda testa para ver se vai dar certo? Nós temos perfis de empresas, algumas testam pela dificuldade de encontrar mão de obra e a pressa. Eu preciso de uma pessoa aqui nesse cargo porque alguém saiu. Então ela chega e coloca a pessoa, mas elas cometem muitos erros. Por quê? Porque chega um jovem, ele não tem um primeiro emprego, ou teve 1 ou 2 empregos ali, ele ainda não tem uma preparação do que é um mundo do trabalho. E hoje uma empresa, quando ela recebe um jovem, ela precisa educar esse jovem para o mundo corporativo. Porque ele não vem preparado. Os jovens hoje, eles não sabem apagar a luz quando saem de uma sala. E aí é uma coisa que eu digo muito para os empresários. Quando for contratar, eles precisam ter alguém para treinar essa pessoa, para acompanhar essa pessoa. E muitas vezes eles cometem o erro de simplesmente jogar a pessoa ali e falar, vá. Né? E ela não dá conta daquilo ali. E aí entra esse descompasso, ele fala assim, não, ela não deu certo e dispensa. Ou até a própria pessoa chegou ali, viu aquela situação, ela não sabia o que fazer, ela fala, eu não quero ficar aqui e sai. Né? Então falta aí um preparo tanto da empresa quanto desse jovem para que eles tenham uma boa relação nesse início. Agora, o que a gente tem visto também nas empresas, muitas das vezes é sobrecarregar um funcionário, justamente porque essa mão de obra está faltando, aquele funcionário que hoje já exerce uma determinada função, pega aquela outra justamente porque não tem ninguém para ajudá-lo, ou então para suprir aquela vaga de forma correta, né? Exatamente. Então, você tem um excelente funcionário, né? Aquele colaborador que você fala assim, a nota 10 eu preciso dele, a empresa não vai rodar sem ele. E aí você começa a colocar coisas para ele porque ele dá conta, ele inicia dando conta, né? Então, primeiro a empresa fala, tá vendo, eu não preciso de outra pessoa porque essa aqui dá conta. Só que essa aqui vai se esgotando, ela pode dar conta, 1 mês, 2 meses, 3 meses, dali 1 ano ela adoece e pede para sair. Então você perde um excelente funcionário porque você sobrecarrega esse funcionário achando que ele vai dar conta de tudo. Né? Então eu prefiro não contratar outro, não ter que treinar, não ter que ensinar para ajudar esse aqui, porque eu vou empurrando nesse e ele está dando conta. Então eu não olho para essa pessoa aqui, que é importante para mim. Né? E essa pessoa ela também não se sente valorizada, porque ela não está achando, o empresário fala assim, mas ela tem que saber que a empresa está confiando nela. E ela vai dizer, não, eles estão me sobrecarregando. Então você tem esse descompasso. Muitas vezes eles contratam alguém, mas querem que esse aqui, que já está sobrecarregado, ensine esse aqui. Ele não está dando conta do que ele está fazendo. Então ele precisa, o empresário precisa ter alguém que treine essa aqui
para que haja esse equilíbrio. E ele não quer investir. Ou talvez não pode, mas geralmente é porque não quer. Né? Agora, eu conheço empresas que já entenderam, né, principalmente as empresas maiores, elas já entenderam essa necessidade de contratar, você ter uma educação corporativa, você treina essa pessoa, você prevê, antes de precisar dessa pessoa, você já tem pessoas sendo treinadas. Para quando chegar naquele momento ali que você precisa, aquela pessoa já está preparada para a vaga. Bom, Karine, hoje quais são as áreas que mais demandam colaboradores? Isso é uma pergunta até mesmo que eu faço primordial, porque as pessoas, na hora de procurar um outro trabalho, muitas vezes ficam somente naquela área que ela se formou, ou então está chegando agora no mercado de trabalho e não sabe para onde chegar, né? Então, quais são as áreas hoje que mais demandam colaboradores? Henrique, excelente pergunta. O que é a nossa questão? Nós temos aqui a área de tecnologia, que hoje, né, e robótica, porque hoje tudo é na área, tudo é o computador, a gente faz tudo pelo celular, pelo computador, e a gente precisa de programadores, né? Então, ciência da computação é uma área fantástica, né? Ciência de software, essa área que é ligada à computação, a tecnologia, robótica, é a grande área que precisa de mão de obra, né? Acredito-se que daqui a 10 anos a gente vai ter mais de 20 mil vagas abertas por falta de profissional. Então, a gente precisa ter esse olhar para essa área. O que eu vejo como uma dificuldade das pessoas? A gente criou uma mentalidade que é bonito ser doutor, né? Então, eu tenho que ser um advogado, tenho que ser um engenheiro, eu tenho que ser um médico, e as pessoas ficam com esse olhar. Tem algumas profissões que elas vão deixar de existir, até porque o computador, né, as programações vão fazer um monte de coisa. E aí as pessoas estão com esse olhar, porque aquilo ali em algum momento trouxe algum status, e elas não conseguem olhar para esse outro lado, que é onde demanda, onde está a grande abertura, né? Hoje um programador, ele pode ganhar muito mais às vezes que um médico, pela capacidade dele de criar programas. Então é uma área que está sendo muito cogitada, muito procurada mesmo, é a área de tecnologia. E as áreas operacionais do básico. As pessoas procuram mãos de obra assim, para produção, mãos de obras técnicas, mas técnicas, por exemplo, um eletricista, um mecânico, né? Um mecânico da empresa faz muita falta. Então a gente, quando fala assim, os cursos do Senai, que às vezes as pessoas não dão muito valor, né? Hoje estão em falta nas empresas. Você tem um mecânico, o mecânico está sendo super cogitado. Trabalhos básicos, bem operacionais, bem mão de obra básica, estão em falta. Tá certo, Karine. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Não saia daí, a gente volta em instantes. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Gente, agora eu trago para vocês uma dica imperdível da Inova Drogarias. Você sofre de hemorroidas ou varizes, inchaço e outros tipos de problemas causados pela má circulação? Então você precisa conhecer o Forte Master Venosan. Esse suplemento traz nutrientes essenciais que vão ativar a sua circulação, fortalecendo os vasos sanguíneos, além de melhorar a oxigenação do organismo com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O Forte Master Venosan é exclusivo da Inova Drogarias. Aqui em Pará de Minas, você encontra o Forte Master Venosan em frente ao Banco Santander. A Autoescola Popular chegou a Pará de Minas com a melhor estrutura física e profissional para ajudar você a realizar o sonho da carteira de habilitação. Moto, carro e ônibus próprios e instrutores treinados e capacitados para bem te atender e ensinar as melhores práticas no trânsito. Venha conhecer nossos planos que melhor vão te atender. Autoescola Popular, Rua Tenente Coronel Roberto 29, Sala 4, Edifício Manhattan, Centro de Pará de Minas. Ligue 99904-0658.
Olá, meu nome é Elizabeth Stein e estou como pastora da Igreja Batista da Lagoinha, como psicanalista e como coach integral sistêmico. Que tipo de pessoa você quer ser? Alguém próspero, que é capaz de vencer em todas as áreas da sua vida? Ou uma pessoa limitada por frustrações, por feridas? Uma pessoa que sempre começa, mas nunca termina, que é dominada pelo próprio orgulho. Eu sei que você respondeu que quer ser o primeiro tipo de pessoa. E para isso eu quero te dar algumas dicas que podem te ajudar, como me ajudaram e continuam ajudando a muitas pessoas. A primeira coisa é resolva o que você precisa resolver. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Perdoe quem precisa ser perdoado. Tenha clareza de onde você quer chegar. É muito importante nós termos um alvo. Quem não tem um alvo, atira para todos os lados. Então, tenha clareza. Resolva todos os problemas pendentes. Qualquer um que seja, o menor que seja. Humilhe-se. Eu quero que 2023 seja o ano em que você vai prosperar. 2022 está acabando. Aprenda com tudo o que aconteceu neste ano. E eu quero que 2023 seja o melhor ano da sua vida. Coloque isso no seu coração e na sua mente e repita todos os dias: 2023 será o melhor ano da minha vida. Até o nosso próximo programa. Tem lugares para conhecer, vagas de emprego para desbravar, desafios para explorar. Aproveite as condições especiais do Number One. 50% de desconto no material didático Number One. Inglês completo. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Pensou Fiat, pensou Pavep. De volta com observações que hoje fala sobre as metas de 2023 e uma delas, a principal para muita gente, é a conquista de um novo emprego. Bom, Karine, para falar então para aquelas pessoas que já colocaram na listinha de metas para 2023 a conquista de um novo trabalho, como se preparar para isso? Bem, a primeira coisa, é interessante a gente fazer um exercício para saber quais são as minhas habilidades. Quem já tem a experiência, pode ser que já tenha esse conhecimento, mas às vezes a gente percebe que pessoas que estão dentro da empresa, que às vezes buscam uma nova oportunidade, ou dentro da empresa mesmo, né, um crescimento, ou numa outra empresa, elas não têm noção das suas próprias habilidades. Às vezes elas acreditam que sabem fazer uma coisa muito bem, mas às vezes ela tem habilidade para outra coisa que ela não consegue ter esse olhar. Então eu digo assim, é interessante fazer primeiro uma avaliação do seu perfil. Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer testes, eu posso procurar alguém especialista que possa te ajudar, né, nesse processo, para você entender as suas habilidades. Esse é um primeiro momento. Depois pensar aí como que eu vou me apresentar nessas vagas, né, nessa profissão, nesse lugar que eu acredito. Então, como que eu vou me apresentar? Eu vou buscar um currículo,
né? Eu vou observar aquilo que eu sei sobre o assunto. Se eu não tenho cursos sobre aquele assunto e é algo que eu quero, buscar cursos. Algo muito, a gente percebe assim, que é uma dificuldade das pessoas perceberem o quanto é importante estudarem sobre algo. Então tem muitos cursos na internet gratuitos e as pessoas não procuram, elas não querem estudar, elas querem as coisas prontas, principalmente os jovens. Eles estão com muita pressa e eles querem achar tudo pronto. E não, eu preciso estudar, eu preciso saber sobre o assunto, né? Então esse é um ponto. Preparar um currículo bacana. Às vezes as pessoas erram muito no currículo ou deixam ele muito vazio e a pessoa que olha o currículo ela não sabe ali como ler essa pessoa, né? Outros sobrecarregam o currículo de uma forma também desnecessária, porque se eu procuro uma vaga na área administrativa, é desnecessário eu colocar as minhas experiências em vendas, por exemplo. Então eu coloco aquelas que eu tive em administrativo. Se eu não tive nessa área, eu posso colocar de vendas, mas eu coloco com habilidades administrativas, né, ou com interesse, objetivo. O meu interesse, né, qual que é o objetivo? Porque às vezes as pessoas colocam assim no objetivo, qualquer área ou qualquer vaga que a empresa tiver. Não, você não vai para qualquer área que a empresa tiver, né? Então assim, você quer uma vaga específica, então coloque essa vaga específica. Outra coisa, foto. A gente tem recebido muitos currículos com fotos, né, principalmente mulheres. Elas colocam fotos muito sedutoras, assim, fotos de balada, né, com seios muito à mostra. Então isso é desnecessário num currículo. A gente nem precisa colocar foto. Só quando a empresa pede que coloque foto, a gente deve colocar, mas que seja uma foto ali do rosto, 3x4, uma foto formal, né? Eu penso que isso aí é um primeiro passo, né? Para se preparar para a entrevista. Então, quando eu me preparo para uma entrevista, é preciso que eu entenda da empresa, que eu saiba sobre a empresa, que eu procure né, me interessar sobre aquilo, para na hora ali eu conseguir falar sobre o assunto, sobre a vaga. Isso tudo hoje, gente, a gente tem informação o tempo todo na internet. Então, abra lá, leia sobre para você ter o que falar nessa entrevista de trabalho. Agora, quais são os principais erros que as pessoas não podem cometer na hora que chegam ali numa entrevista de emprego? Primeiro, a postura, né? A linguagem corporal já diz muito. Então, tem pessoas que chegam com uma roupa inadequada, né? Como eu falei, das moças, né? Muitas vezes elas querem mostrar muito corpo. Os rapazes, às vezes, aparecem com bermuda, chinelo, boné. Então, é preciso numa entrevista, a sua postura, a forma como você se mostra, é a leitura que aquele recrutador vai fazer de você. Então tem uma postura de uma pessoa que está indo procurar um trabalho. É uma calça comprida, né, uma roupa mais social, pelo menos mais adequada, uma roupa limpa, né? Mostre interesse pela vaga, mas seja sincero. As pessoas às vezes colocam assim, eu quero trabalhar, mas na verdade elas não querem, né? E às vezes mentem na hora do trabalho, na hora da entrevista. E eu penso que as pessoas precisam ser sinceras. Não adianta eu chegar lá e falar que eu quero aquela vaga, eu preciso daquela vaga, se na verdade eu não quero. Você está perdendo tempo e o recrutador está perdendo tempo, né? O entrevistador. Então, seja o mais sincero possível. Se na descrição da vaga você não tiver interesse, já diga que não tem interesse. É mais sincero, né? E se tem interesse, se quiser perguntar alguma coisa, pergunte. Mas escute também, né? Tenha essa abertura para escutar e principalmente, né, assim, saiba o que você está fazendo ali. Às vezes já aconteceu de situações assim, do jovem chegar e falar, eu estou aqui porque minha mãe mandou, que eu não quero trabalhar, né? Então assim, poxa, como que eu vou te contratar se você já está me dizendo que você não quer? Então tenha essa postura de alguém que queira, saiba o que você está fazendo ali, seja mais verdadeiro possível, né? Porque é perda de tempo você colocar, porque às vezes a pessoa coloca tudo, eu aceito tudo, chega no primeiro dia ela começa a colocar problema em tudo no trabalho. Então primeiro saiba, você quer trabalhar? Você quer essa condição de CLT? Você quer trabalhar no sábado ou no domingo, naquele horário que foi colocado pela empresa, à noite, ou durante o dia, tal horário, né? Tenha essa atenção, porque
é uma perda de tempo para a empresa depois que contrata, porque ela tem um gasto, né? É um custo muito alto você contratar uma pessoa. E às vezes você tem todo aquele custo para contratar e a pessoa chega lá, fica um dia e já não quer mais. Então, seja verdadeiro, é primordial. Bom, Karine, e você como analista de RH, comenta pra gente, quando tem uma entrevista de emprego ali, o que é levado em consideração? São mais as habilidades daquele candidato ou a questão mesmo da demanda que a empresa precisa naquele momento? Os dois, né? Mas quando a gente... são os dois, não tem como, eu estou tentando aqui pensar, medir, né? Nós temos a vaga. O que acontece? A empresa coloca pra gente, eu preciso de alguém que cumpra esse quesito, né? Então, são vários quesitos ali. Então, tem a área técnica, que são algumas habilidades técnicas, né, da pessoa saber fazer, e as habilidades comportamentais. Então, a pessoa pode ser excelente na área técnica. Ela pode atender os quesitos da empresa, que é o que você está me perguntando. É importantíssimo. Mas se ela demonstrar dificuldade no comportamental, ela não vai ser contratada, né? Por quê? Porque ela precisa lidar com outras pessoas, ela precisa lidar com autoridade, ela precisa lidar com horário, com organização, com responsabilidade. Então, isso tudo é visto, né? Então, precisa ter esse equilíbrio. Muitas vezes, né, assim, com a dificuldade, às vezes, de encontrar uma mão de obra especializada, às vezes você pode até contratar a pessoa ali com essa possibilidade de trabalhar esse comportamental, mas no geral ela é contratada pelo comportamental. Agora, como que também deve ser a postura de quem está contratando? Porque muitas vezes, quando o candidato chega, ele já está ali muito nervoso, está ali também, né, naquela tensão de querer mesmo estar muito tempo desempregado, quer um novo emprego. Como que deve ser a postura de quem está ali recrutando aquele colaborador? Acolhedora, eu diria. Já tive muitos discursos, né, de pessoas que colocaram a dificuldade de participar de uma entrevista e por causa da pessoa que entrevistou. Porque às vezes a pessoa não tem essa preparação, às vezes eles colocam um líder o líder do setor, por exemplo, mas que ele não tem esse olhar da pessoa no lado comportamental ou da pessoa, do ser humano, né? Então eu já chego ali com uma postura de superioridade e aí eu posso intimidar esse outro. Às vezes é um profissional excelente, mas ele tem dificuldade desse confronto, né? Então eu acabo minando essa pessoa por conta da forma como eu abordo. Então eu digo assim, seja sempre acolhedor. Porque está chegando alguém que eu não sei a realidade dele, não sei a história dele, não sei a vida dele, o que o traz ali. Então eu tenho que ter esse olhar mais acolhedor, né? Que muitas vezes vem um olhar impositivo. E outra coisa também, hoje o nosso perfil de pessoas que estão chegando é um perfil diferente. Não é um perfil mais que fica ali caladinho, escutando e obedecendo. É uma pessoa que quer debater. Né? Da mesma forma que eu estou oferecendo a vaga, ele está oferecendo a mão de obra dele e ele valoriza a mão de obra dele. Então, esse entrevistador tem que ter esse olhar também, né? Porque muitos não permitem nem que a pessoa fale, já diminui a pessoa. Não, você tem que ter um olhar humano e entender que ali é uma pessoa como você. Tá certo, Karine, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente retorna em instantes. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Nós da LCL esperamos que o seu Natal tenha sido iluminado e que o nascimento de Cristo tenha renovado aí o sentimento de esperança no coração de cada um de vocês. E que em 2023 nosso sonho se realize e se precisar de uma forcinha, a LCL está com você.
Feliz ano novo a todos e que ano que vem estejamos todos juntos de novo. Então, até lá. Tem lugares para conhecer, vagas de emprego para desbravar, desafios para explorar. Aproveite as condições especiais do Number One. 50% de desconto no material didático Number One. Inglês completo. Pensou Fiat, pensou Pavep. Câmara presente. Em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. As pessoas com neoplasia maligna, proprietárias e residentes em seu imóvel, estão isentas de pagar IPTU pelo projeto de lei aprovado pela Câmara. Outro projeto de lei isenta essas pessoas de pagarem passagem no transporte coletivo municipal, se forem residentes em Pará de Minas e estiverem em tratamento. A gratuidade se estende ao seu acompanhante. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal fiscaliza as unidades básicas de saúde, hospital e unidade de pronto atendimento para melhorar a saúde no município. No mês de novembro foram aprovados 5 projetos, 86 requerimentos de melhorias para a população e 8 moções de aplausos, que são homenagens a cidadãos e instituições que contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. A Câmara de Pará de Minas deseja a todos os paraminenses um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Fique por dentro do que acontece na Câmara Municipal e na nossa cidade. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe as reuniões. Câmara Municipal de Pará de Minas. A Autoescola Popular chegou a Pará de Minas com a melhor estrutura física e profissional para ajudar você a realizar o sonho da carteira de habilitação. Moto, carro e ônibus próprios e instrutores treinados e capacitados para bem te atender e ensinar as melhores práticas no trânsito. Venha conhecer nossos planos que melhor vão te atender. Autoescola Popular, Rua Tenente Coronel Roberto 29, Sala 4, Edifício Manhattan, Centro de Pará de Minas. Ligue 99904-0658. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre como conquistar um novo emprego a partir do ano que vem. Bom, Karine, nos 2 primeiros blocos nós falamos aí dos aspectos gerais da contratação, da chegada também desse novo colaborador. Mas para aquelas pessoas que querem mudar de empresa, já estão contratadas hoje, mas para aquelas que querem mudar de empresa ou até mesmo de emprego, e de função, como se preparar para isso já a partir de agora, 2023? Antes de responder sua pergunta, Henrique, é interessante, eu gostaria de citar pessoas que estão dentro de uma empresa, elas estão adoecendo ou elas já não se sentem parte, aquilo já não é confortável para ela, mas ela tem medo de sair dali exatamente assim, será que eu tenho chance de outro trabalho? Será que alguma outra empresa vai me aceitar? E muitas vezes é um excelente profissional, com certeza vai ter outra empresa que vai contratar, mas a pessoa está tão insegura que ela não consegue sair, muitas vezes pelo salário ou pela estabilidade, Então eu diria para essas pessoas para avaliar o que vale a pena, porque às vezes eu estou ali, eu estou adoecendo, estou tomando remédio, eu já não estou aguentando mais ficar naquele lugar, eu estou sofrendo naquele lugar. Será que isso tudo vale a pena pelo salário ou pela estabilidade? Será que não seria interessante arriscar, E aí, supondo, então, aí respondendo o que você fala, essa pessoa decidiu arriscar. O que eu vou pensar? Primeiro, começar a avaliar as vagas que tem
né, que estão disponíveis e as empresas onde essas vagas estão disponíveis. Sobre as empresas, pergunte, né, alguém que trabalhe lá, não uma pessoa só, porque às vezes só uma pessoa tendo olhar, né, como é o trabalho, como que funciona. Comece a olhar, né, no entorno essas possibilidades. O que é exigido? Geralmente as empresas elas divulgam a vaga, divulgam o que elas precisam, né? É interessante mandar o currículo, fazer a entrevista. Às vezes a pessoa nem quer tentar a entrevista. Gente, mas tenta, mesmo que depois você fale assim, não, eu prefiro continuar onde eu estou, mas você experimentou, você viu a realidade do mercado, você percebeu como é que está, né? Então, seja uma pessoa que esteja sempre atualizada, que faça cursos, que saiba onde você quer chegar, né? Então, eu quero trocar de empresa, avalie as empresas do mercado, avalie o que elas buscam, né? Quais os profissionais, quem são os profissionais que trabalham nessa empresa. Gente, tem o LinkedIn, que é ótimo para a gente saber um pouco sobre as pessoas, onde as pessoas estão. O LinkedIn é um aplicativo, né? Um site, uma rede social de trabalho, e aí é bem legal porque tem muitas informações, as pessoas colocam onde elas trabalham, né? Elas se mostram ali. Então é uma possibilidade também de você ter muitas informações sobre a empresa. É um ponto principal, um ponto muito bom. Outra coisa é sempre se atualizar. Então eu gostaria de mudar de cargo ou, né, para trabalhar em outro lugar. Surgiu uma vaga ali num outro lugar, um salário super legal e, nossa, fiquei com vontade de ir para esse lugar. O que é essa vaga, né? O que faz nessa vaga essa pessoa, né? Qual que é essa função? O que eu preciso saber? Eu estou atualizada? Eu estou pronta para isso? Né? Eu tenho conhecimento? Porque às vezes eu não vou ter o mesmo conhecimento. Eu vou dar um exemplo na área administrativa. A gente tem vários programas ali no financeiro. Então, muitas vezes eu vou mudar de emprego, né, de empresa, não, mas lá eles usam um tipo de sistema que não é o mesmo que eu. Isso não quer dizer que eu não vá conseguir um emprego, né, porque eu posso aprender. Então, não quer dizer que eu tenha que saber como é o sistema da outra empresa, mas estar aberto a aprender sobre isso. Tá certo, Karine, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais? Olha, eu desejo que 2023 seja um ano excelente. Eu sei que todo mundo está muito tenso, né, com toda essa questão mundial, mas eu acredito sempre que é possível, sempre dá certo. Procure mesmo buscar esse trabalho, porque tem trabalho. Às vezes você está só olhando para um lado e não olha as outras possibilidades. Então, busque possibilidades, busque se conhecer melhor, para que você encontre aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz feliz. E boa sorte, porque você vai conseguir. Tá certo, Karine. Boa sorte também, gente. A Karine hoje está indo embora de Pará de Minas, né, depois de 8 anos aqui na cidade. Para quem se lembra, ela foi a nossa primeira entrevistada aqui no Observações. Não poderia ir embora sem antes passar aqui pelo nosso sofá. Então, querida, muito obrigado mais uma vez. Sucesso para você. Obrigada. E eu quero agradecer também a você que esteve conosco durante todo esse 2023, nos assistindo, nos prestigiando com a sua audiência, aos nossos parceiros também que estiveram ali firmes com a gente, mesmo diante de um cenário econômico tão complicado como nós enfrentamos aí em 2022. E para ano que vem tem muitas novidades chegando, mas ano que vem eu conto. Para você então, um excelente Réveillon, um excelente 2023 e ano que vem a gente se vê. E claro, se você quer rever ou perdeu algumas observações, vai lá no meu YouTube, se inscreva nele, no nosso canal, e você será sempre avisado aí das novidades que surgirem por lá. Você que tem alguma sugestão de pauta, mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você então que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Ano que vem então a gente está de volta com mais Observações. Em janeiro você fica aí com uma temporada especial que nós fizemos, especialmente reprisando alguns programas que foram bastante repercutidos aqui na nossa TVI. E
E ano que vem, então, a gente está de volta a partir de fevereiro com programas inéditos e, como eu disse, muitas novidades. Uma boa noite para você, um excelente Réveillon e até 2023.